Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um De Olho no Green. Hoje, referente aos joguinhos aí desse domingão querido. Finalzinho de semana, né? Finalizando aí dia 30, finalizando a semana e finalizando também o mês, beleza? Vamos direto para a tela aí para que eu possa mostrar as oportunidades para vocês. Nós temos aqui na tela, então, já iniciando com o jogo do Bran, beleza? O jogo do Bran aí que nós temos, cara, boas oportunidades, tá? Eu poderia talvez indicar um back pro back home. Cara, o Bran vem muito bem, né? Vem muito bem numa sequência absurda. Mas o Viking também não deixa a desejar. Vem com uma sequência muito boa, né? Eu acho arriscado um back, beleza? Acho arriscado um back. Talvez no live, se confirmar o Bran melhor, superior aí, talvez dá para você buscar alguma coisa. Mas no pré-live, cara, algo que me chama a atenção é que as duas equipes têm uma característica muito boa para gols, tá? Muito boa para gols. A gente pode pegar o geral aqui do Bran, por exemplo. Teve um jogo aqui contra o Strong's Godset, né, de 1-0, e esse daqui 2-0 contra o Molde, que inclusive também era um bom jogo para over 2,5, acabou ficando somente 2-0. O restante todos dos seus jogos, no geral aqui dos últimos 10, tiveram pelo menos 3 gols. A mesma pegada do Viking, né, tem apenas esse joguinho aqui de 1-0 e esse joguinho de 2-0. O restante todos tiveram pelo menos 3 gols. Tem esse jogo de Copa aqui, que foi também 2-0. Beleza? Mesma pegada em casa, né? Tem aqui 1-0, 2-0 e 0-0, mas o restante todos com 3 gols pelo menos. E o Viking tem esse 1-0 aqui, esse 2-0 aqui e esse 1-1. Então uma média aí de 70, 80% dos seus jogos tem pelo menos 3 gols. O histórico entre eles é bem aleatório, porque tem alguns jogos mais isolados, né, distantes, por exemplo, de 2023 pula lá para 2021. Por quê? O Viking jogava uma divisão na temporada passada e o Bran jogava outra. O Bran subiu para a primeira divisão novamente na última temporada, então ficaram sem se enfrentar ali na temporada 2022. Então, o último jogo deles que foi nessa temporada, com a situação atual dos dois times, que faz um mês, foi 3-1. 3-1 pro Viking, inclusive, jogando em casa e tal. Então é um histórico para gols, na minha opinião. São duas equipes para over, e aí a gente não tem como deixar de fora, então, um over 2,5 FT, 3 gols na partida, aproximadamente uma odd aí de 1,43 no momento que eu tô analisando esse jogo, beleza? Próxima partida aqui nós temos Maribor contra o Alumini. Eu vou pronunciar o nome assim, beleza? O visitante é um time que subiu da segunda divisão na última temporada, tá? É um time que subiu da segunda divisão. Deixa eu até confirmar, posso estar errado. É um time que subiu da segunda divisão, tem aqui, né? Em 2023, beleza? Então, o Maribor é um time de primeira divisão, é um time que, posso estar enganado, mas eu acredito que, não sei se foi campeão, deixa eu confirmar na temporada passada. Não foi campeão, mas ficou ali na terceira posição com o melhor ataque do campeonato. 70 gols marcados, ó, melhor ataque em 36 jogos. Então, foi um dos melhores times com o melhor ataque do campeonato. Então, marca muitos gols, né? Tem uma sequência muito boa de jogos. A gente pode ver aqui, claro, tem muitos amistosos, né? Mas, é um time que joga muito bem. A gente abrir mais jogos ali da temporada passada, né? Uma sequência que dá para ter respeito, digamos assim. E o visitante, cara, é um time que, beleza, tem uma sequência boa, mas ele subiu da segunda divisão. Então ele tem uma sequência boa contra adversários de segunda divisão, certo? Para esse jogo, né, é a segunda rodada do campeonato até então. Então eu vou aqui levando em consideração o que eu conheço do Maribor, tá? Levando em consideração que é um time praticamente de primeira divisão contra a segunda. Claro que ambos estão na primeira divisão hoje, mas, a temporada que o Maribor fez na temporada passada, a primeira rodada o Maribor meteu 4-0 fora de casa, tá aqui, ó, primeira rodada do campeonato. Então, acreditando nisso, vendo esses dados que me mostram aí, até mesmo pela odd, já mostram o favoritismo do Maribor, eu vou aqui de back Maribor, beleza? Eu vou considerar o risco do dia, acho que tem jogos mais arriscados aqui para esse domingo, né? Eu separei apenas 4 joguinhos, porque é um domingo que muitos jogos, né, são início de campeonato, então preferi não arriscar muito no pré-live. Nós estamos finalizando a semana, então é bom finalizar, né, devagarinho, com cautela, para finalizar com chave de ouro, beleza? Mas, cara, Maribor, acho tranquilo aí, odd aproximada de 1,33, enquanto eu analisei esse jogo pela Betfair, tá? Odd eu sempre busco ali na Betfair, mas é um bom jogo na minha opinião.
muito valor, beleza? Próximo jogo, Vikingur contra o Vikingur Reykjavik, né? Contra o Vestmannaeyjar. Cara, é um bom jogo, é um bom jogo. É geralmente Islândia, né? É boa para over e tudo mais. Mas nesse caso aqui eu vi algo interessante. A gente tem um time da casa que tem uma bela sequência em casa, uma bela sequência, maravilhosa, né? Uma sequência aí de, 10 jogos e apenas uma derrota. Não é uma derrota e depois tem vários empates. Não, são 9 vitórias nos últimos 10 jogos em casa. O visitante, a gente pode ver que já tem uma sequência diferente, são apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos fora. Então é um time que em casa, por exemplo, a gente pode ver pelo campeonato, né? O Vikingur, primeiro colocado, melhor ataque, melhor defesa do campeonato. Se a gente for pegar os jogos em casa, ele teve 8 jogos, 7 vitórias e uma derrota apenas, que foi contra o Valur, né? Time de respeito, vamos colocar assim. O Valur que é o segundo colocado fora de casa, então foi uma briga legal. E o visitante fora de casa no campeonato, 8 vitórias, um empate, uma derrota. Aliás, uma vitória, um empate e 6 derrotas. Então, são números que me chamam bastante atenção para um back home, tá? E por isso, não dá para deixar de lado aqui um back home a 1.57. Eu vejo muito valor para esse jogo, tá? E aqui, cara, eu vou dizer que é o risco do dia Botafogo e Coritiba. Por quê? Porque é um Brasileirão. Porque o Botafogo vem de 2 empates, beleza, que um foi sul-americano, já estava garantido, jogou com os reservas. O último jogo foi fora de casa contra o Santos. Cara, fora de casa não é fácil, tal, beleza, dá um desconto. Mas o Curitiba vem bem. O Curitiba venceu o Fluminense por 2-0, empatou com o Cruzeiro, venceu o América, venceu o Goiás. Ah, mas América e Goiás não estão bem. Fluminense fora de casa não tá bem, Cruzeiro não tá bem. Justificável, né? Mas, cara, essa odd, o Botafogo tá com odd, eu vou botar aqui, back Botafogo, né? É o risco do dia, na minha opinião. É porque, assim, o dia não tá 100% arriscado, não tá muito arriscado. Esses jogos aqui que eu peguei, jogos muito bons pra gente ir nesse domingo, né? Então não vou dizer que é um risco do dia, aquele risco, assim, nossa, igual, por exemplo, ontem nós pegamos Corinthians e Vasco, eu achava mais arriscado, né? Eu tô gravando nesse momento, enquanto tá rolando o jogo do Corinthians, o Corinthians vai vencendo por 1-0 o Vasco e aparentemente, cara, jogando melhor. O Vasco até deu uma crescida na partida, mas o Corinthians vai dominando um pouco mais. O Cristiano tá jogando sem a torcida e tal, né? Tem esse detalhe, mas é um bom jogo também. Enfim, eu achava mais arriscado do que esse Botafogo, né? O Coritiba, por mais que tenha uma sequência boa aí, ele é o último. Não, é o antepenúltimo colocado, né? É o antepenúltimo colocado no campeonato. Não vem numa sequência no geral do campeonato. Ele tem agora bons jogos, né? Por exemplo, ele tem 3 vitórias no campeonato. As 3 vieram dos últimos 4 jogos. Então, as únicas vitórias que o Coritiba tem no campeonato foram recentes. Então, ele tá engatado, né? Tá bem engatado ali. Mas, cara, o Botafogo em casa simplesmente venceu todos os jogos que fez em casa. E vai jogar contra um adversário que fora de casa, 8 jogos, 5 derrotas. É um adversário que fora de casa não tem domínio dos seus jogos, das suas partidas. Então, nada mais justo do que esse back home. Cara, o Botafogo em casa tá muito bem, né? Fora de casa, o Coritiba não é, né? Pelo menos com os jogos recentes, ficou um pouco melhor. Tem ali uma vitória, tem um empate, né? Mas se a gente tirar esses 2 números ali, ou o empate lá contra o Cuiabá mesmo, é só derrota, né? Então eu vejo sim um back legal, interessante para esse jogo. Claro que tem um certo risco, pela fase talvez que vem vivendo o Coritiba. Alguns dizem que o Botafogo, né, já tem aquela fase que acabou o gás. Eu ainda acho que, claro, vai depender muito desse jogo. Eu acho que se o Botafogo perder pro Coritiba, cara, a gente pode começar a pensar nessa possibilidade, tá? Porque daí eu já vejo um time diferente jogar. Agora, Botafogo que eu vi jogar contra Grêmio, contra Palmeiras, independente se tava jogando contra times mais difíceis, cara, Botafogo que eu estava vendo no Campeonato Brasileiro, com tendência de ser campeão, ele deve vencer essa partida contra o Curitiba. Se ele perder, aí a gente pode começar a pensar que talvez acabou o gás, talvez a mudança de técnico tenha dado uma interferida ali na equipe. Mas vamos ver esse jogo acontecer. Eu acredito sim num back Botafogo, acredito em um bom jogo em casa e a gente tem esse 1.6 de odd aí com o valor, beleza?
Recapitulando então nossos jogos desse domingão, temos Bran contra o Viking, over 2,5 FT, 3 gols na partida a 1.43. Maribor contra o Alumini, botar assim, Beck Maribor, né, a 1.33, vitória do Maribor. Vikingur Reykjavik contra o Vest Manejar, nós temos Beck Vikingur, vitória do time da casa, a 1.57. E para finalizar o dia nós temos Botafogo contra o Coritiba, Beck Botafogo, a favor aí da vitória do Botafogo, né, do Fogão, a 1.6, beleza? Então esses foram os nossos jogos, nossa análise pro De Olho no Green desse domingão, beleza? Espero que você tenha gostado. Recentemente nós batemos aí 1.400 inscritos aqui no canal. Isso é uma marca muito legal pra gente. A gente pretende, né, crescer cada vez mais, alcançar cada vez mais pessoas e por isso a gente precisa da sua ajuda. Deixe seu like, se inscreve no canal e venha para a Sala Pro, que a gente está fechando uma semana maravilhosa. Acompanhe as nossas redes sociais para você poder ver um pouco desse resultado e acompanhe a gente aí também aqui no canal, beleza? Link na descrição da Sala Pro está disponível para você. Aproveita, não perca tempo, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque todo dia tem De Olho no Green de graça aqui para você, com resultado sensacional também. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até amanhã e bons greens. Valeu!